Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Que a paz de nosso Jesus Cristo desça sobre nós e que o manto da misericórdia divina nos cubra, nos abrigue e nos proteja. Há 21 séculos passados, duas mulheres grávidas se encontravam, Isabel e Maria, duas primas, ambas muito próximas de nascerem os seus filhos. Mas quem morava no deserto da Judéia, há 21 séculos, imagine a dificuldade de comunicação. Então combinaram uma comunicação bastante simples. Aquela que tivesse o filho primeiro acenderia uma grande fogueira. E aí, quem nasceu foi João. E Isabel acende uma fogueira, e essa fogueira ilumina parte do deserto, e Maria, ela toma conhecimento que João, que viria a ser o Batista, havia nascido. E aí nós conseguimos entender porque dos 3 homenageados do mês de junho, o menos reverenciado em termos de relação a alguma coisa é João. Antônio, relacionado com o casamento. Pedro, relacionado com a chave do céu, relacionado com a chuva. João não está relacionado com nada. Mas, no entanto, João é o personagem mais importante, porque João, ele vinha resgatar uma dívida, e aí nós vamos começar a entender porque nós devemos amar os inimigos. Ele vem resgatar uma dívida do tempo em que ele era profeta e que se chamava Elias. Naquele tempo, ele, perseguido, ele vai se recolher, se recolhe e recebe um aviso que era o momento de voltar. E ele volta quando já se havia adorado os ídolos pagãos, e há um desafio. O desafio era também envolvendo uma fogueira. Haveria uma fogueira e aquele que orasse ao seu Deus e pedisse, aquela fogueira seria acendida. E 800 sacerdotes de Baal, eles fazem oração, oração, oração e não acende absolutamente nada. E João, e aí começa o seu grande erro, Elias, no seu grande erro, ele, que era a vaidade, ele vai, não satisfeito com a fogueira, ainda joga água em cima e ora, e a fogueira acende. Bom, até aí, então, vem provar a força divina, mas ele, não satisfeito com isso, manda degolar todos os outros sacerdotes. Hoje se dizem 400, outros falam em 800, e ele manda sacrificar esses 800 sacerdotes. Bom, ele já carrega a vaidade, agora já carrega também a morte nas suas mãos. Aí o que acontece? Passa o tempo, mas todos nós somos responsáveis pelos erros que nós praticamos, e um belo dia nós retornaremos e vamos resgatar esses erros. E João retorna há 21 séculos, mas ele vinha com uma outra menção. Ele vinha praticamente como aquele que anunciaria a vinda do Messias, aquele que recebe e fala publicamente quem é aquele homem que ele ia batizar naquele momento. Então, vejam que há uma relação ainda de amar os inimigos. Quer dizer, ele deixou naquele momento de amar os inimigos, ele deixou de praticar a caridade, deixou de praticar o amor e praticou uma violência, praticou aqueles erros que são ligados sempre ao orgulho e à vaidade. Bom, passa o tempo e ele surge. E por isso nós hoje comemoramos, de um modo geral, João, mas João não o João festeiro, mas o João que tem a possibilidade de anunciar a vinda do Messias, a vinda do Cristo, e torná-lo público através do batismo. Bom, então, nós começamos a pensar que há 21 séculos já havia alguém cometendo erros e que vinha resgatar esses erros. Bom, e aí nós começamos a pensar o seguinte, quando se diz, nós precisamos, dizia um sábio chinês, dizia o seguinte, precisamos reagir inteligentemente de forma tal que nós não nos igualemos aos ignorantes. Bom, e aí, analisando essa frase com mais profundidade, nós começamos a entender uma coisa. Será que praticar o mal pelo mal é uma forma inteligente? Será que nós vamos continuar vivendo o dia a dia ligados ao nosso momento histórico, ao nosso momento social? Será que nós vamos fazer isso? Será que nós vamos continuar fazendo isso? Então tem uma passagem que diz assim,
Jesus não entendia que deva dizer essas palavras, queriam dizer essas palavras, ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. Se nós todos somos descendentes do mesmo Pai, que nós temos a mesma origem, que nós temos são tempos diferentes de existências, nós chegamos mais cedo ou chegamos mais tarde. Muitas vezes nós chegamos tão cedo e aí continuamos ainda errando e estamos ficando mais tarde e não conseguimos corrigir esses erros porque nós não conseguimos ainda enxergar o outro como irmão. Mas quando Jesus fala desse perdão ao inimigo, amar o inimigo, ele não está falando da mesma forma que nós falamos quando nós estamos conversando com um amigo, quando nós estamos com aquelas pessoas que nós estimamos, aquelas pessoas que nós confiamos. Então, mas nós não podemos deixar de ter por aquele que nós consideramos inimigos, nós não podemos ter nenhum sentimento menor. Se ele tem a chance de fazer o bem e não faz, ele vai ser responsabilizado por isso dentro da justiça divina. Mas não cabe a cada um de nós punir. Mas cabe nós compreendermos a ignorância daquele indivíduo, nós compreendermos a necessidade que aquele indivíduo teve de ser provado e não conseguiu ser aprovado na sua prova. Precisamos ter por ele uma atenção que se tenha um irmão desgarrado. Ele não vamos sentir as mesmas coisas que nós sentimos por um amigo ou por um irmão, as mesmas vibrações do que essa pessoa que pode nos trair a qualquer momento. Porém, nós não podemos desejar mal a essa pessoa. Nós não podemos querer que essa pessoa sofra, que essa pessoa não tenha sucesso. Não interessa. Se ele erra, é um problema que ele vai responder adiante. Eu não sou o Senhor da justiça, eu não posso praticar a justiça em nome de Deus. Eu posso ter até um instrumento de Deus, mas eu não devo, porque eu tenho o livre-arbítrio que me diz o que é certo e o que é errado. Se a ignorância lá dos tempos antigos ainda se fazia olho por olho, dente por dente, é um problema histórico. Então nós precisamos ver o seguinte, na escala da evolução, cada patamar traz uma dificuldade. Então, nós não estamos subindo de elevador ou estamos andando numa linha reta. Nós vamos subindo uma escada e cada degrau tem uma responsabilidade. E a responsabilidade cada vez está ligada a relacionamento com as pessoas. Relacionamento com as pessoas que significa a nossa responsabilidade não é evoluir sozinho, mas é ajudar o próximo a subir o degrau. Então, estender a mão, quando eu subo, eu tenho que estender a mão àquele que está no degrau de baixo, pelo menos para ocupar o degrau que eu ocupava. Então, a evolução, ela não é uma coisa, vamos dizer, individual, é sempre coletiva. Por isso é que nós estamos aqui juntos, por isso é que nós passamos por esses momentos de dificuldade, por isso é que nós pedimos ajuda, por isso é que nós chegamos aqui, nessa casa de oração e trabalho, nós pedir ajuda, e vejam, aqueles que já galgaram o plano espiritual, eles ficam disponíveis para nos ajudar. Então, imagine se nós passamos a fronteira do túmulo e ainda carregando esses sentimentos menores, ainda carregando ódios, e o que nós seremos no futuro? Seremos obsessores, seremos espíritos ignorantes que ainda não conseguiram entender a sua destinação na Terra? Então, há um outro momento disso. Nós precisamos nos libertar das atitudes, às vezes, impulsivas. E aí, quantas pessoas se perdem diante da impulsão? Bateu, levou. Não leva o desaforo para casa. A verdade doa a quem doer. Veja, tudo isso é um conjunto, me desculpe a expressão, mas é um conjunto de ignorância. Doa a quem doer, não. Nós temos que aliviar o outro. Se a dor é minha, eu consigo compreender a ignorância do outro, eu não posso contribuir com o mesmo mal que me fizeram, eu não posso fazer a outro a título de desforra ou a título de vingança. Eu tenho que compreender, eu devo compreender, esse é o ensinamento do Cristo, e por isso é que o Cristo passa por tudo aquilo, talvez sofreu em tão pouco tempo, tudo aquilo que nós passamos existências e não conseguimos sofrer igual. Se nós olharmos o período que Jesus entrou em sofrimento, é um período tão pequeno, mas com sofrimento intenso, e ele não tem nenhum momento em que ele deseja, ele que tinha o poder de manipular os fluidos, ele não tem nenhum momento em que ele se envolva para pedir ao Pai, e ao contrário, lá no momento supremo, ele pede: Pai, perdoai, e eles não sabem o que fazem. E aí Jesus nos lembra uma coisa: eu tenho que perceber a ignorância do outro,
Eu tenho que perceber que o outro ainda não atingiu um patamar capaz de se mostrar na possibilidade de perdoar. E a grande nobreza é exatamente perdoar. Uma outra coisa que é colocada para nós, que é muito importante, é o seguinte: é o meio que nós vivemos. O meio que nós vivemos nos cobram sempre atitude diante de alguma coisa. Sempre nos cobram atitude. Por que você não fez isso? Ou por que você não fez aquilo? As pessoas não estimulam o bem. Se alguém, as coisas tão simples, a pessoa vem no trânsito, o outro deu uma cortada no trânsito, ao invés dele agradecer a Deus não ter acontecido nada, ele bota a cabeça para fora, faz gestos, diz palavras de baixo calão. Ele vier agradecer não ter acontecido nada. E se houvesse um acidente e ele não foi ferido, agradecer também porque só houve perda material. E se ele desencarnar, agradecer também porque terminou o tempo dele. Então sempre era um momento de agradecer e não momento de se vingar. Guardar o número da placa, no primeiro dia que eu encontrar, eu vou arranhar esse carro, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Se eu tivesse um caminhão, eu passava por cima. Veja só como ainda pensamos, como o meio social nos induz a cometer esses erros que demonstram o nosso atraso. E como nós somos seres sociais, nós precisamos pensar de que quanto mais rápido nós resolvermos as nossas dificuldades nesse momento, nós teremos facilidade em outros momentos mais adiante. Mas será que nós temos que esperar o mais adiante? Será que nós temos que desencarnar sucessivas vezes para compreender que o grande movimento que aquele dia foi anunciado pela fogueira e ele acabou sucumbindo pela vaidade, pelo orgulho, mas ele estava anunciando naquela fogueira, estava anunciando a vinda de um outro, logo a seguir, da mesma idade, no mesmo momento histórico, mas um outro que vinha trazer a nossa libertação da ignorância, a nossa libertação de que nós, embora sejamos indivíduos, nós somos seres sociais e ninguém consegue viver dentro da ignorância, dentro da violência. Se nós olharmos a história, está cheia disso. Nós tivemos generais famosos, Napoleão, César, Aníbal, generais que foram... Alexandre o Grande, que dominaram o mundo, mas dominaram pela violência. Aí aquele homem simples, nascido lá num lugar miserável, que nem o lugar que ele nasceu o reconheceu, mas ele consegue não ter subido a trono nenhum, não ter comandado nenhum exército, não ter dizimado ninguém, e que o lugar mais alto que ele conseguiu foi ser pregado numa cruz, mas no entanto, qual é a energia que movimentou aquele homem que se tornou um homem igual a nós? Não era mais um ser divino, mas era um homem nos mostrando o caminho. Como é que ele consegue passar por todo aquele sofrimento e consegue galgar o lugar mais alto, no alto de um monte, no alto de uma cruz, mas consegue passar o tempo. O tempo não o matou, não matou as suas ideias, ele continua vivo. E os generais nós só conhecemos pela história. Hitler nós conhecemos pela história. E todas essas pessoas conhecemos porque registraram a história. Mas fora isso, eles não existem. Por quê? Porque a lei do amor não era a lei que guiava essas pessoas. Então, esse ensinamento, quando amar os inimigos, está nos colocando nessa função de seres capazes de amar, porque essa semente é implantada no nosso coração desde que nós somos criados como espíritos. Então, desde a criação, nós temos essa semente que deve ser desenvolvida, mas que muitas vezes nós não a matamos porque é impossível matá-la, mas nós a escondemos e guardamos. Então, qualquer estímulo que o meio nos coloca diante dele, ele sempre funciona como se fosse, o autor diz assim, como se fosse uma isca. Nos atrai para o nosso próprio erro. Veja, o peixe ele só é caçado porque ele cai na rede, porque ele morde a isca, porque ele é preso no anzol. E quantas vezes nós estamos presos no anzol da vida quando nós deixamos a vingança, o desamor entrar em nosso coração? Somos mortos vivos, porque a energia que nos movimenta, ela não existe. Existe a vida material. Mas como é que eu estou tratando desse espírito se vai em mim, se eu não consigo perdoar? Se eu não consigo amar o próximo?
E amar ao próximo não é aquele que está próximo de mim, porque o ódio também que as pessoas desenvolvem, muitas vezes desenvolve aquele que está bastante próximo. Então, nós precisamos entender isso. E precisamos entender também que nós precisamos encontrar, toda vez que nós somos acionados por uma isca, nós mergulharmos em nós mesmos e procurar uma daquelas virtudes tão bem colocadas como Joana de Anjos coloca para nós. Ela diz o seguinte: se mergulhe dentro de você, vai tirar um monte de erros, um monte de pecados, mas tire uma virtude, desenvolva essa virtude e você vai conseguir vencer as dificuldades que são à sua volta. Então, cada vez que nós somos instados a tomar uma atitude, que nós usemos a nossa consciência e não a nossa impulsividade. Que nós pensemos sempre, se fosse comigo, o que eu faria? Eu puxaria rapidamente a minha espada e desafiaria o outro para um duelo, ou puxaria o meu revólver e daria um tiro no outro? Será que eu não ponderaria? Será que eu não usaria a minha inteligência, a minha consciência, onde estão inscritas as leis morais, para que eu pudesse caminhar? Para que eu não ficasse preso a esse sentimento que não me leva a lugar algum, um sentimento que me nivela por baixo, rasteiro, praticamente na lama. Então nós precisamos olhar com muito carinho isso. Existe também uma outra passagem muito importante. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física de assimilação e repulsão dos fluidos. Traduzindo, nós somos seres receptores. Nós funcionamos emitindo e recebendo. É claro que se eu tenho uma relação difícil com alguém, a minha recepção não vai me dar o mesmo conforto da recepção que eu tenho por um amigo, com a presença desse amigo. Mas eu não posso entrar na sintonia do outro e me tornar igual. Porque aonde eu estarei, em que momento, em que lugar eu estarei, se eu não consigo lutar contra aquele impulso que vem em mim? Se eu não consigo pensar que o outro é meu irmão e que, coitado, naquele momento ele está atravessando dificuldade e eu preciso orar por ele. E nós sempre oramos pelas vítimas, mas será que nós temos tido tempo de orar pelos algozes, pedindo a intercessão divina para que aquela pessoa mude de rumo? Ou será que nós vamos viver a vida inteira esperando, procurando o culpado, e esquecemos que o culpado precisa da nossa atenção maior? Nós temos que ter um exemplo muito simples e muito comum, talvez, acho que é do ano passado, ou tem 2 anos, a cidade de Nova York tinha um índice de crime enorme, era muito grande. E tomaram todas as atitudes e nenhuma dessas atitudes resolveram o problema. O que eles fizeram? Bom, existia uma possibilidade. Vamos criar um grupo de oração? E convidaram representantes de todas as religiões, que a prática seria a prática do bem. Passaram 30 dias orando. E o índice de criminalidade baixou em torno de 15% ou 25%, não lembro bem o número, mas baixou. Bom, 30 dias assim. Fechados os 30 dias, cada um voltou para o seu lugar e o nível de criminalidade voltou ao nível normal. Então veja, porque existia alguém intercedendo por esses inimigos da sociedade. Porque temos que lembrar, se nós somos seres sociais, os inimigos da sociedade são os nossos inimigos. E é por eles que nós precisamos orar, e a eles é que nós precisamos perdoar. E a eles é que nós precisamos emitir as nossas boas vibrações para que eles se tornem pessoas melhores. Nós esquecemos também de uma outra coisa. Nós esquecemos que nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós já tivemos outras existências, estamos reencarnando, nós estamos reencarnando sucessivamente vezes, mas precisamos lembrar de uma coisa, que nós trazemos essas coisas do nosso passado. E essas coisas do nosso passado, elas permitem que elas nos estimulem para que nós estabeleçamos mudanças. E a dificuldade é aí. Eu só posso corrigir um erro quando eu sou submetido à mesma possibilidade de errar adiante. E aí eu preciso ter aprendido para dar novas soluções. Eu preciso ter aprendido no tempo que eu passei na erraticidade, ou seja, entre uma encarnação e outra, aquilo que eu tenho aprendido que eu possa ter usado. Eu não posso usar isso como uma arma, novamente, como
para manter os meus mesmos erros e dar as mesmas soluções. Há uma história contada pelo espírito Soler, é uma médium espanhola. Ela então conta uma história, o seguinte: um senhor, um padeiro famoso pela sua bondade, pela sua caridade, pelo amor ao próximo, e tinha tudo de bom. E um belo dia entram na padaria dele, os criminosos, e roubam tudo e o colocam no forno aceso. E ele morreu queimado. Bom, o que acontece naquele momento? Um homem bom, como é que Deus permite que um homem desse, ele seja queimado vivo? Bom, vão a uma reunião mediúnica, e o espírito Amélia Domingos Soler, ela conta a história desse padeiro. Esse padeiro tinha sido um padre na Inquisição. E, cruelmente, ele queimava todos aqueles que chegavam às mãos dele. O julgamento dele sempre era julgamento fatal. Não tinha outra oportunidade. Bom, ele desencarna, promete todas as coisas durante o período, e ele volta ainda durante o período da encarnação, e volta ainda como um religioso. E continua igualzinho que era antes. Bom, mais uma vez ele vai para o plano espiritual, e mais uma vez ele se compromete a voltar. Só que dessa vez ele se compromete a voltar bem. E ele volta bem, e pratica o bem, e pratica, e vai. De repente acontece essa tragédia com ele. Aí disse, o que acontece com ele era um resgate dos seus erros passados, porque ele não conseguia entender nem perdoar aqueles que pensavam diferente dele. Não conseguiam achar que pessoas poderiam ter forma de enxergar Deus diferentes. Então, ele conseguia sacrificar aquelas pessoas. E ele entra nesse estágio de sacrifício. Por quê? Porque ele não tinha conseguido amar, nem perdoar aquelas pessoas que pensavam diferentes. Então, aquelas pessoas eram inimigos, não só inimigo da religião, era inimigo deles. Por isso é que quando a doutrina espírita ela nos diz com bastante clareza, não devemos colocar anátema naqueles que pensam diferente de nós, naqueles que praticam religiões diferentes da nossa. É uma forma de pensar, e cada um tem a religião que merece naquele momento, naquele seu estágio de compreensão. Se ele precisa do fogo do inferno, que o fogo do inferno, ele fique vendo o fogo do inferno, embora nós saibamos que não existe o fogo do inferno, mas ele não consegue ver, ele ainda precisa colocar limitações na sua forma de pensar e na sua forma de agir. Quando nós começamos a caminhar na doutrina espírita, aí a doutrina espírita coloca uma coisa nas nossas mãos que queima as nossas mãos. Diz, você tem direito ao livre-arbítrio. Qualquer coisa pior do que você ter que decidir o que é certo ou errado e praticar aquilo que você decidiu. Então, ela nos devolve um poder que nós estávamos delegando a outros. Então, vejam como é importante nós pensarmos que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E se nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós também somos responsáveis pelo perdão aos inimigos. Então, são caminhadas que nós não podemos deixar de pensar. Há uma outra passagem também importante, diz assim, amar aos inimigos não é, pois, ter para com eles a mesma atenção que não é natural, uma vez que o contato com o inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa do que é o de um amigo. Mas não lhe é dado ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então, vejam, porque quando nós falamos quando nós estamos encarnados, nós podemos estar sugestionados. Mas quem coloca isso para nós são aqueles que passaram pela Terra como nós passamos, que passaram pelas experiências, que sentiram o que era viver dentro do ódio, viram o ódio perto de si, foram vítimas desse ódio, mas conseguiram aprender com a lição do sofrimento e nos trazer respostas, e nos dar lições que nós poderemos aprender e caminhar de forma diferente. Então, nós precisamos lembrar o seguinte, nós não estamos aqui pela primeira vez e essa não vai ser a última vez que nós vamos estar aqui. Quando nos é oferecida a oportunidade de cometer o erro, também é oferecida a oportunidade de nós repararmos o nosso erro do passado. Então, cada vez que nós somos submetidos a um erro, nós precisamos lembrar de que aquele erro já é nosso conhecido. Só que agora nós somos vítimas daquele erro que nós cometemos.
E será que nesse momento nós não poderemos compreender e nos colocarmos no lugar do outro e pensar, se fôssemos nós, na verdade já fomos, mas nesse momento, porque eu esqueci o meu passado, por enquanto ele está lá no passado e não está presente no meu pensamento, na minha consciência, quando eu estou diante da possibilidade de entrar no campo do pensamento do outro e pensar como ele, e pensar assim, será que eu faria isso? Será que eu faria isso? Será que eu tenho coragem de fazer isso? De praticar uma violência, de não praticar o perdão, não praticar esse ato, porque se eu consigo compreender que as situações que se passam à minha volta, elas são necessárias para o meu crescimento, eu tenho que acreditar que a mão que faz eu passar pelo sofrimento também deve ser compreendida como uma oportunidade e não como mais uma ameaça. E lembrar que nós estamos aqui também por pouco tempo. E por que desperdiçar o pouco tempo que nós temos com sentimentos menores? Será? Será que nós não temos a possibilidade de nos encontrarmos conosco mesmo e fazer avaliações novas do que nós precisamos, do que nós devemos esquecer? Bom, e para que eu possa entender a possibilidade de amar os inimigos, a possibilidade de conviver com eles, eu tenho que pensar numa palavrinha que é talvez o maior estímulo que o homem pode ter, é a busca da humildade. Se eu não for humilde, eu não vou perdoar nunca. Se eu não for humilde, eu não vou entender que eu fui agredido por uma necessidade, mas que eu vou me livrar dela, quando eu consigo perdoar e quando consigo amar aquela mão. Eu esqueço da humildade. É o grande exercício. Então, nós temos duas palavras que são com a mesma terminação, que é humildade e caridade. Essas duas palavras, elas são exatamente a operacionalização do amor. Se eu consigo entender que eu devo ser humilde e que devo ser caridoso com o próximo, eu consigo compreender que eu estou praticando a lei do amor, que é a lei maior. A lei que nos iguala, que não coloca diferença entre os homens, que coloca no mesmo patamar. Aí voltamos à ideia da escada. Na medida em que eu estou subindo cada degrau, eu tenho que ter aproveitado esse ensinamento. Só que eu posso ficar estacionado entre um andar e outro, tem uma coisa chamada patamar. Eu posso ficar estacionado num patamar desse séculos e séculos, porque ainda não compreendi o meu papel. Ainda não compreendi que o meu papel de vinda é um papel de volta. Que eu vou sair da casa paterna e vou retornar a ela. Mas posso retornar devagar, lentamente, ou posso acionar. E posso, como nós encontramos espíritos que hoje vivem encarnados e que praticam o bem, praticam o amor, praticam a caridade e que não consideram o outro que pratica o mal contra ele como inimigo, mas consideram um pobre coitado que precisa de ajuda. Então, essa é uma caminhada que nós precisamos ter em mente. E quantos de nós insistimos em não levar a nossa reforma? Quantos de nós esquecem que nós estamos aqui para reformar? Para que nós possamos reformar a nós mesmos e proporcionar a reforma dos outros? Será que nós não compreendemos isso? Será que nós ainda vamos caminhar na escuridão, tateando, quando nós temos uma luz? E aí me lembra, fazendo a comparação, enquanto a fogueira anunciava a vinda de João, Jesus se tornava um farol no Monte Tabor, anunciando o grande caminho que nós deveríamos correr. Seria aquele de grande farol num mar revolto e que nos mostra o caminho de volta a um porto seguro. Então, vejam, duas luzes. A luz de uma fogueira anunciando aquele que anunciaria, e a luz do farol que anuncia para nós a possibilidade de encontrar o caminho de retorno à casa paterna. Mas nós podemos pensar nisso quando nós podemos pensar na humildade como nossa possibilidade. Bom, nesse caminho passa também por uma situação chamada perdão. Será que nós aprendemos a perdoar? Será que nós estamos apenas sujeitos às ações daqueles que nós consideramos inimigos encarnados? E quantos nós deixamos pelo caminho que são desencarnados, mas que não
nos deixaram, que nos acompanham e que nos incitam muitas vezes a respostas difíceis, a respostas erradas, porque querem ver novamente, querem ver por vingança ou por outro ato qualquer, a nossa perdição? Será que nós ainda vamos ficar presos a isso? E por que nós atraímos? Existe uma lei chamada lei da sintonia. Quanto mais eu caminhar na direção do erro, mais errados eu vou trazer em torno de mim. Então, quando se coloca aqui o grande ponto de encerramento da doutrina espírita ou da doutrina cristã, é o perdão. É o ponto final. Quando eu consigo chegar no perdão incondicional, eu aprendi tudo que eu tinha que aprender. Agora eu preciso praticar. E será que eu tenho praticado? Será que é difícil? Mas eu vou ser estimulado a errar. Porque eu não consigo. Aqueles que não me perdoaram, eu preciso pedir perdão. Eu preciso, nas minhas preces, não orar pelos encarnados, mas principalmente por aqueles que desencarnaram. Porque ainda no plano espiritual nos espera estar preso à carne para praticar o mal contra nós. E aí é o grande momento de compreender. É muito fácil eu me livrar do inimigo encarnado, o inimigo que percorre o mesmo mundo que eu, e dos inimigos que eu criei no plano espiritual, que estão lá no plano espiritual. Então, quando eu começo a praticar o perdão, eu começo a perceber que eu preciso perdoar. A cada momento dizer, eu sei que errei, mas me perdoe pelo meu erro. Porque se eu não fui culpado agora, eu fui culpado no passado. E fui culpado porque não consegui perdoar, porque eu reagi rapidamente, porque eu dei respostas ótimas e a sociedade me aprovou, mas muitas vezes aquilo que diante da sociedade não é sequer uma falta leve, diante de Deus são crimes. E nós precisamos entender isso. Retribuir a um erro com outro erro é reagir. E nós não fomos criados para reagir de forma negativa. Nós fomos criados para agir de forma proativa, ou seja, de buscar sempre os melhores caminhos e conduzir aqueles que estão junto conosco também para percorrer esse caminho. Veja que na sabedoria divina nos coloca diante de uma família que permite que nós criemos aquele espírito que foi colocado na nossa família para que ele volte ao caminho do bem, para que ele volte... E nós só podemos fazer isso se nós compreendermos que existe algo chamado amor e que o amor é alguma coisa que nós não podemos escapar. Na verdade, o amor é algo que nós não escapamos nunca. Vamos acabar nele porque ele é o nosso passaporte de volta à casa paterna. Eu vou ler um trechinho aqui do André Luiz, que diz as coisas muito interessantes. André Luiz diz o seguinte: não temos obrigação de sermos cristãos, mas temos o direito. Não temos obrigação, mas temos o direito. Se fazemos obrigado, muitas vezes traz o peso de ser feito, não porque queremos, mas porque não conseguimos ver outra saída. Então, eu acho que André Luiz foi fabuloso nisso. Uma outra, ele diz assim: esse alerta de André Luiz nos mostra que conseguiremos melhores resultados sempre que formos cristãos por livre e espontânea vontade. Então, vamos voltar novamente à questão. Quando ele coloca o seguinte: eu sou cristão? Sou. Eu pratico o cristianismo? O que é praticar o cristianismo? É não ser obrigado a praticá-lo, mas praticar por um dever, praticar por tomada de consciência que é o caminho. É praticar o bem, porque é o caminho, perdoar porque é o caminho, não amar os inimigos é o caminho. Mas eu só posso compreender isso, não é porque eu tenho algo me ameaçando. Mas você vai reencarnar não sei quantas vezes, você vai ver o peso disso, você vai ver o peso... Não. O que eu tenho que entender é que essa possibilidade que me é dada é de ser cristão por opção, pelo direito de ser e não pela obrigação. Eu tenho que fazer isso todos os dias, todas as horas, tenho que fazer isso, não sei. E o dia que eu não fizer? Será que eu deixo de ser cristão? E o dia que eu não puder vir a uma reunião, será que eu deixo de ser cristão ou deixo de ser espírita? Então, nós precisamos, eu venho assistir uma reunião ou vou assistir qualquer culto que eu professe
pelo direito de eu ter e pelo prazer que isso me dá de compreender um pouco mais o caminho que estava perdido e que agora eu estou encontrando um guia. Então, diz o livro dos Espíritos que Jesus é o nosso modelo e guia. E muitas vezes, quando nós olhamos esse modelo e guia tão longe da nossa personalidade, do nosso comportamento, nós esquecemos que tem alguns modelos menores que nós podemos seguir por enquanto. Que nós podemos procurar. Hoje eu não vou poder ser igual ao Cristo, mas posso ser igual a um desses que praticam o bem. Eu posso caminhar na direção do Chico, eu posso caminhar na direção do Divaldo, eu posso caminhar na direção de outras religiões que vivem praticando o bem. Esses são modelos intermediários. Quando eu galgar esse lugar, eu posso começar a pensar num lugar maior, pensar num outro, até que eu chegue um belo dia e consiga me completar como espírito puro. Estou lá. Então, essa é a questão que nós precisamos entender. Nós temos uma oportunidade e agora vamos fazer aquilo que a nossa oportunidade permite. Nós temos um evangelho e veja como é o evangelho. O evangelho ele não é a sua própria Constituição, ele não é um obrigatório, ele é um guia. E se nós começarmos a olhar cada capítulo, o evangelho é uma escada. Ele vai passando, começa com um pedaço histórico, depois passa pelas bem-aventuranças, passa pela mediunidade e chega nas preces. Então, é como se você subisse uma escada. Bom, agora tem aqui umas sugestões de prece. Então, mas fala pelo pedir e obtereis. Veja, se nós caminharmos nesse entendimento e praticarmos esses ensinamentos, nós estaremos diante da possibilidade de compreender o que é amar ao próximo. O que é amar os inimigos? Mas ainda nos achamos bastante distantes dos exemplos praticados por ele. Podemos identificar igualmente bons exemplos em tantos outros irmãos nossos que seguiam o caminho de Jesus, dos quais nos encontramos mais próximos como irmãos dessa caminhada terrena. Então, André Luiz volta a nos dizer isso. Volta a nos dizer que nós precisamos contentar com o que nós podemos dar nesse momento. Dar aquilo que podemos, acompanhar o nosso crescimento, a nossa evolução. E vejam que a grande recomendação que os Espíritos fazem é amar e estudar. Por que sempre recomenda que nós estudemos? Por que nós devemos ler obras edificantes? Será que é uma punição? Não, agora tem que ler esse capítulo, tem que fazer aquilo. Por que é? Veja uma coisa que é importante. Nós podemos conter a nossa mão, os nossos gestos, nós podemos conter as nossas palavras, mas não conseguimos conter o nosso pensamento. Veja que nas religiões mais antigas, elas diziam assim, que nós podemos pecar por pensamentos, palavras e obras. Então, eu posso conter as obras, eu posso conter as palavras, mas o pensamento eu não contenho. Mas então eu estou perdido? Não estou perdido. Quando manda que nós sugere que nós leiamos obras edificantes, que leiamos o Evangelho, está criando para nós uma situação de educar o pensamento. Ocupar os espaços vagos da nossa mente com algo bom, com algo que nos faça entender que nós não somos só esses seres sociais que vivem na modernidade, mas que existe algo muito mais antigo, que são as estruturas que nós herdamos do Pai. As estruturas que nos levarão de volta a Ele. Então, precisamos educar o nosso pensamento. Quando nós educamos nosso pensamento, nós não conseguimos pensar em coisas ruins. Nós não conseguimos deixar de perdoar o inimigo. Nós não conseguimos de olhar para ele com um olhar de pena, um olhar de o que eu posso fazer por ele. E se eu não puder fazer absolutamente nada, o Evangelho também coloca isso. Se nós não podemos fazer como Jesus fazia, de reconhecer aquele indivíduo e ajudar, porque a sociedade é cruel, mas nós podemos orar por eles. Podemos pedir por eles. Podemos não desenvolver nenhum sentimento negativo por ele, muito menos a indiferença. Conta um monge budista, ele treinava outros monges, e um belo dia chega o momento da formatura, ele coloca uma pedra na mão de cada um.
e pede que eles segurem essa pedra e vá até um determinado monte e pense. Pense no significado de tudo aquilo. Bom, passado 30 dias, o monge chama os aprendizes de volta e pergunta para o primeiro: o que é isso? O que significou para você? Ele disse: não, eu senti que quando nós caminhamos na religião, nós temos o universo na nossa mão. Eu senti, aí começou a filosofar. Chamou o segundo e perguntou: e você? Eu achei uma enorme bobagem eu ter tanta coisa para ver em 30 dias, fiquei segurando uma pedra. E o que Jesus espera de nós não é segurar uma pedra, não, para analisar que foi isso, aquilo. É abrir a mão e estendê-la àqueles. E aquilo foi que o aprendiz disse para o mestre. E aquele foi aprovado, porque ele pensou na caridade que ele poderia fazer, no amor que ele poderia praticar, nas obras que ele poderia fazer com aquela mão que ficou segurando uma pedra inútil. E quantos de nós ainda estamos segurando essa pedra inútil e não abrimos a nossa mão, que provavelmente abriríamos o nosso coração, e do nosso coração fluiria os sentimentos bons. Precisamos olhar com carinho esse ensinamento. Fala também da misericórdia. Perdoamos de coração todas as ofensas recebidas? E daí? Certamente deixamos de retribuir o mal com o mal, mas também não retribuímos com mais nada. Então, essa é uma expressão de Emmanuel. Ele diz isso: eu não retribuí, mas eu fiz alguma coisa. Eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa, eu permaneci inerte. Adianta eu não praticar nenhum mal e ficar recolhido em algum lugar sozinho? Passei 30 anos numa caverna, meditando, eu fiz absolutamente nada, porque a possibilidade do erro é a possibilidade da correção. A possibilidade de não ter um sentimento menor é a possibilidade de ter um sentimento bom. Mas será que eu tive essa oportunidade quando eu fiquei lá escondido? O mundo não interferia na minha existência? E é isso que Jesus espera, que nós sejamos partícipes da sua obra. Porque, no fundo, quando nós estamos aqui, quando nós reunimos, quando nós oramos em conjunto, nós estamos não é pedindo só por nós, não, nós estamos pedindo por uma infinidade de espíritos que chegam aqui e recebem a nossa ajuda através da prece. Então, nós precisamos oferecer aquilo que nós temos de bom, os nossos fluidos que oferecem a possibilidade de que atinjamos aqueles que ainda não conseguiram entender, mas que consigam sentir que não estão sendo julgados, mas que, independente dos seus atos, eles conseguem enxergar a luz do amor. Após reconhecermos nesse semelhante um irmão necessitado, o exercício da misericórdia nos leva ao passo seguinte, ilustrado por Emmanuel. E ele faz algumas questões que é muito interessante. Ele diz assim, cadê? No livro Fonte Viva está essa informação. Jesus espera algo mais dos seus discípulos. Ele pergunta: executas o trabalho com alegria? Então, nós somos voluntários e trabalhamos na nossa casa de oração e trabalho e temos uma função. Aí acordamos, hoje eu não vou lá não. Tem tanta gente trabalhando. Ou eu venho porque sou obrigado e eu não consigo me libertar disso. Poxa vida, por que eu fui pegar isso logo hoje, dia de São João? Eu vou ter que falar na federação, o outro vai ter que fazer uma prece, o outro vai ter que dirigir. Bom, será que eu não podia estar em casa agora descansando ou festejando? Então ele pergunta, executas o trabalho com alegria? Será que nós temos a alegria de exercer a possibilidade de nós trabalharmos em qualquer caminho? E se nós olharmos lá os superiores e os inferiores, nós vamos entender um pouco mais isso. Depois, improvisas o bem onde os outros não conseguem? É uma pergunta, será que nós conseguimos improvisar o bem onde outros fazem o esforço para conseguir? Mas existe algo também muito importante que nós aprendemos na doutrina espírita. Nós precisamos 3 palavras básicas. Precisamos da primeira palavra, fé. É acreditar que nós somos capazes de realizar alguma coisa. A fé humana. E que quando eu me disponho a fazer algo bom, que eu tenho fé que seja possível, Deus me ajuda, é a minha fé religiosa, a minha fé divina. Mas essas duas coisas não adianta não ter fé, não adianta ter fé, é algo inerte, parado.
Eu preciso de uma outra coisa que movimente a minha fé. Eu preciso de vontade. Eu preciso de vontade para impulsionar minha fé numa direção, na realização de alguma obra, na realização do perdão, do amor, da misericórdia, eu preciso. Mas também não adianta, porque vontade dá e passa. Eu preciso da terceira palavra, talvez a palavra mais importante, eu preciso da perseverança. E se nós lembrarmos, o que Jesus fez foi exatamente praticar essas três palavras. Ele teve fé, ele teve vontade, mas podia ter desistido no caminho pelo sofrimento, pela dor, mas ele teve perseverança até o último momento. Então são três palavras que nós, quando nós olharmos os inimigos, nós pensarmos o seguinte: eu não sou inimigo de ninguém, eu posso ter inimigos porque eles querem, mas eu não tenho inimigo de ninguém. Eu tenho que começar a pensar de que eu posso transformar o mundo. Eu posso transformar o mundo se eu consigo, junto de mim, aquele que está mais próximo de mim, conduzir para uma direção boa. Eu posso mudar o mundo quando eu tenho vontade de mudar. Eu posso mudar o mundo quando eu tenho perseverança. Então, fé, vontade e perseverança são as palavras que nós precisamos praticar. Aproveitas com êxito o que os outros desprezam? Nós vamos descobrir algumas coisas importantes, e Emmanuel nos lembra isso. O mundo foi feito para aqueles que não desistiram. Quem mudou o mundo não foi a maioria, porque a maioria aprendeu a seguir alguém. Quem mudou o mundo foi a unidade. Nós vamos encontrar, pela história inteira, vamos encontrar tanto no bem como no mal, alguém que conseguiu mudar o mundo. Nós temos Jesus que mudou o mundo pelo amor, mas nós temos Hitler que mudou o mundo pela dor. Mas veja, até mesmo esse homem que praticou o mal maior, que dizimou pessoas, que foi inimigo de uma raça, veja, é o país mais desenvolvido que nós temos hoje no mundo. Um país saído de 2 guerras, saído de racismo, saído de um monte de coisa, ele consegue. Por quê? Porque deveria ter havido um grupo muito grande de que orava e de que pensava. Inclusive, Hitler frequentava um grupo de mediunidade, mas olhou tudo de um outro lado e saiu do bem e foi praticar o mal. Então, vejam que nós precisamos entender isso. Nós precisamos lembrar que o mundo foi mudado por pessoas que se tornaram dignas disso e que nos deu a oportunidade de enxergar aquilo que eles enxergaram primeiro. Então, isso está na medicina, isso está na engenharia, isso está em todos os lugares, está na doutrina do Espírito, todas as doutrinas e todas as formas de pensamento, sempre tem um líder e que transforma as coisas. É a última palavra aqui, a última pergunta que Emmanuel faz, assim: aguardas com paciência aonde os outros desesperaram? Vamos meditar. Será que diante da provação maior, diante da incidência, diante da violência desse inimigo, eu consegui enxergar alguma coisa melhor? Será que nós encontramos em cada desdita da nossa vida, será que nós não encontramos um bem? Não encontramos, sabe por quê? Porque nós ficamos pensando no tamanho do mal. Não pensamos que a oportunidade do mal foi de nós sermos vencedores em algum momento. Então, volto lá para Jesus. Depois de todo o sofrimento, depois de toda a dor, depois de tudo aquilo, aqueles que o sacrificaram, lembram historicamente o nome dele, mas e a essência? Em nome daquilo que eles praticaram, o que sobrou? Nada. Então, nós precisamos lembrar o seguinte: nós podemos matar o homem, podemos matar o inimigo, mas não matamos o sentimento que ele nos dirige. Então, por isso, é que é muito bom nós reconciliarmos com os inimigos quando nós estamos a caminho, porque senão nós vamos encontrar com eles num outro momento e quando nós tivermos uma dificuldade maior. Então, quando Emmanuel nos coloca isso: aguardas com paciência onde os outros desesperaram. Desesperar, tirar o 10 é falta de esperança. E nós, no convívio da nossa casa, nós vimos entrar por aquela porta tanta gente desesperada e que depois de ter
conhecido um pouco mais do que significa Jesus, do que significa os inimigos, essas pessoas conseguiram entrar num processo de esperança e fazer uma nova caminhada. A transformação, ela está dentro de cada um. Não vamos encontrar respostas fora. Nós vamos encontrar sempre as respostas dentro de nós, porque nós somos responsáveis por cada ato que nos perseguem e que nos ameaçam. Mas, à medida em que nós passamos por isso, nós temos junto de nós a resposta, porque nós não carregamos fardos maiores do que nós podemos carregar. Cada um carrega aquilo que pode e vem com as forças necessárias. Se o sofrimento bate à minha porta, eu agradeço e vou vivendo com ele, até o dia que eu possa sair dele. E Jesus nos diz uma coisa importante, é que nós temos que nos resignar, mas não diz que nós temos que nos resignar estáticos, parados. E isso, Joana de Ângeles, Herculano Pires nos colocam com uma facilidade enorme, isso. Resignação dinâmica. O inimigo me fere, eu vou aceitar a ferida, vou lutar para ficar bom dessa ferida e vou tentar buscar formas de aliviar aquela mão para que aquela mão não faça mal a mais ninguém, mas não por uma ação violenta, nem decepando aquela mão, mas fazendo com que aquela mão possa fazer outras coisas, possa ser instrumento do bem. Então isso nós vamos chamando de resignação dinâmica, ou seja, aceitar o sofrimento e fazer um esforço para sair dele. Mas não é possível. Veja como é possível. Deus permitiu que existisse a medicina, Deus permitiu que existisse o transplante, que existisse a recuperação dos órgãos perdidos, permitiu que existisse tratamentos psicológicos, psiquiátricos, permitiu que existisse farmácia para aliviar as dores. Então, vejam, as coisas estão à nossa disposição, mas será que nós estamos fazendo um esforço que é o nosso esforço, o esforço interno, o esforço espiritual, o esforço psicológico para sair dessas situações, para ficar sempre culpando alguém pelas coisas que acontecem na nossa vida? Será que nós temos tido a oportunidade de olhar o inimigo e enxergar aquele que está nos oferecendo a possibilidade de mudar, a possibilidade de crescer, a possibilidade de evoluir, e não a possibilidade de estagnar ou cada vez mais descer na escada de ascensão? Pensemos nisso. E ao olharmos esses ensinamentos desse parágrafo, que é um parágrafo muito interessante, todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Ou seja, quando o indivíduo consegue compreender o papel do inimigo na sua vida, na sua existência, consegue reverter o sentimento que possa estar sendo gerado num sentimento bom, ele compreendeu o que é amar os inimigos. Que a paz de Jesus continue conosco.